mas o Senhor tem tido misericórdia e tem nos abençoado. Muito bem, vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Eu vou ler dos versículos 3 ao 7, depois o 10, depois do capítulo 2, versículo 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Repita comigo, por gentileza, essa expressão: em Cristo. Versículo 4. Como também nos elegeu nele, diga, nos elegeu nele. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, diga, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Versículo 6. Para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Diga, a si no amado. Versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, diga, pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Diga, da sua graça. Versículo 10. De tornar a congregar em Cristo, diga, em Cristo, todas as coisas da dispensação da plenitude dos tempos, tanto que estão nos céus como as que estão na terra. Capítulo 2, versículo 5. Meu Deus. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Diga comigo, com Cristo. Pela graça sois salvos. Quantos glorificam ao Senhor pela sua palavra? O Espírito do Senhor que a inspirou possa aplicá-la com poder e graça aos nossos corações. Podemos nos assentar. Em nome de Jesus, peço aos irmãos perdão pela voz. Ficamos muito frio. Depois calor, ar-condicionado, quente. Só Jesus. Eu quero esta noite procurar em atenção aos batizandos, em atenção aos novos membros da nossa igreja, que nós recebemos com tanta alegria, com tanto carinho, de forma resumida, tratar de uma das mais fortes doutrinas bíblicas, que é a doutrina da união com Cristo. A doutrina da união com Cristo. A união com Cristo, ela é a identificação, como nós ouvimos hoje pela manhã, através do pastor José Derivaldo, ela é a incorporação e participação do crente na vida de Cristo. É por isso que eu fiz questão
de enfatizar nos versículos que nós lemos as expressões em Cristo, por Cristo, nele, com ele, porque estas expressões em Cristo, por Cristo, nele, com ele, por ele, estas expressões, elas são o pano de fundo, o arcabouço teológico bíblico para a doutrina da união com Cristo. É óbvio que esta doutrina não é novidade, mas nos últimos tempos ela tem sido mais enfatizada, pelo menos nas igrejas que têm uma prioridade nos princípios da palavra de Deus. Não é uma doutrina que está presente somente no Novo Testamento, é uma doutrina que nasce no Antigo Testamento, mas que no Novo Testamento ela se desenvolve de uma forma mais plena, até porque nós no Novo Testamento temos a plenitude dos tempos, ou seja, aquilo que era promessa no Antigo Testamento se cumpre no Novo Testamento. Aquilo que havia sido prometido no Antigo Testamento para Israel e para a igreja, e eu quero que os irmãos façam bem esta separação. Há uma corrente teológica que entende que a igreja é uma continuidade da história do povo de Israel. A igreja não é uma continuidade da história do povo de Israel. A igreja não nasceu porque Israel negou a Cristo. Não. O plano de Deus para a igreja já tinha sido traçado antes da fundação do mundo. Até porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, há uma história de Israel, há uma história da igreja. Então, no Antigo Testamento, já há o que nós chamamos de tipo, na linguagem da tipologia bíblica, que é uma das áreas da hermenêutica. Na linguagem da tipologia bíblica, você tem a igreja já presente no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento a igreja, ela de fato acontece, ela de fato é inaugurada, porque chegamos à plenitude dos tempos e Jesus, ele se manifestou. É remédio ou antialérgico? Vai fazer bem, doutor? O médico está ali. Se eu dormir, se eu tomar e dormir, que antialérgico dá sono. Mandaram experimentar antes. Depois que eu tomo. Vamos lá. Então, vamos então entrar propriamente nesse texto bíblico, porque nesse texto bíblico nós entendemos quais são as bênçãos que a igreja recebe como resultado da sua união com Cristo. Eu vou repetir, e eu queria que isso ficasse muito gravado no coração e na mente de vocês que passaram pelas águas nesta manhã, e de toda a igreja aqui presente, e quem sabe alguém que está aqui entre nós, que ainda não tem esta bênção. Hoje é noite de você receber esta bênção no teu coração. Quais são as bênçãos que nós recebemos como resultado da nossa união com Cristo? A primeira bênção que nós recebemos como resultado da nossa união com Cristo é a
redescoberta da nossa identidade. A minha união com Cristo me devolve a minha real identidade. A minha união com Cristo me dá a resposta que filósofos, antropólogos, sociólogos, cientistas do mundo todo, em todas as eras, tentam responder essa pergunta e não conseguem. Mas em Cristo, esta pergunta é respondida. Que pergunta é esta, bispo? A pergunta é a seguinte: quem eu sou? Diga comigo essa noite: em Cristo, acabam-se as dúvidas. Diga forte: eu descubro quem eu sou. Queridos, nós vivemos num mundo onde há uma confusão de identidade. As pessoas hoje, embora nasçam com sexo masculino, têm dúvidas se são homens. Embora nasçam com sexo feminino, têm dúvidas se são mulheres. Embora nasçam como humanos, têm dúvidas se são humanos ou são animais. Hoje há no mundo uma confusão de identidade e há um reducionismo quando se procura fundamentar ou responder a esta confusão de identidade pelas lentes da filosofia, pelas lentes da cultura, pelas lentes da psicologia, pelas lentes da antropologia ou da ciência. Tenta-se responder a esta pergunta, quem eu sou, pelas lentes da ciência, e não conseguem, porque a perda da identidade do ser humano não se responde pelas lentes da ciência. A perda da identidade do ser humano só se responde pelas lentes da palavra de Deus. E onde foi que nós perdemos a nossa identidade? Tem vários textos, mas eu vou te mostrar um que você conhece. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Leia comigo no 3, 1, 2, 3. Porque alguns pecaram. Porque todos pecaram. E destituídos, diga comigo, destituídos. Diga mais uma vez, destituídos. Estão da glória de Deus. Quando os nossos pais pecaram, toda a humanidade pecou, desde Adão até a última criança que vai nascer no minuto anterior ao toque da trombeta. Todos pecaram. O pecado atingiu a todos. E qual foi a principal consequência do pecado? A perda da nossa identidade. Quando nos perdemos de Deus, atenção a esta sentença, e que o Espírito Santo grite isso mais alto ao teu coração do que eu estou falando. Quando nos perdemos de Deus, nós nos perdemos de nós mesmos. O ser humano está à busca de se autoconhecer, pela filosofia, pela ciência,
pela antropologia, pela psicologia, e jamais conseguirá auferir resultados positivos, porque nós nos perdemos quando nos perdemos de Deus. Nós nos afastamos quando nos afastamos de Deus. Nós perdemos a nossa identidade quando nos perdemos de Deus. Quando isso aconteceu, todo mundo, de todos os tempos, isso nos afastou de Deus e criou dentro de nós um vazio existencial que a gente tenta preencher com dinheiro, com emprego, com carro, com roupa, com diploma, com casa, com status, com posição, e não conseguimos preencher. É por isso que tem gente que tem milhões e milhões de dólares na conta, mas dá um tiro na cabeça, se joga de um alto de um prédio, porque não consegue preencher esse vazio existencial, porque se perdeu do seu Deus, se perdeu do seu Criador, se perdeu do seu sustentador, se perdeu do amigo de sua alma. Se nós nos perdemos a identidade quando nos afastamos de Deus, só tem uma forma de recuperarmos a identidade: é quando nos voltamos para Deus. Porém, todas essas tentativas de recuperar a identidade, elas se frustram. Você lembra que quando Deus chega no Éden, depois do pecado de Adão e Eva, Adão tinha feito uma vestimenta de figos para cobrir a sua nudez e a nudez de Eva. Resolveu o problema? Não, porque a vestimenta de figo simbolizava o esforço humano para resolver o problema da perda da identidade, e não resolveu. Os homens construíram a Torre de Babel, uma torre que tentava alcançar o céu para recuperar a identidade. Recuperaram a identidade? Não. Foi preciso que Deus descesse, destruísse tudo, porque o homem estava se perdendo. E no decorrer da história bíblica, você verá várias e várias vezes os homens tentando recuperar a sua identidade com o seu próprio esforço e não logrando êxito, porque não se recupera a identidade com esforço próprio. Leia comigo mais um texto, Romanos capítulo 3, o mesmo capítulo 3 que lemos, versículos 10. Olha o que diz lá o versículo 10. Olha a nossa história, olha aí o nosso extrato, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Versículo 11: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Versículo 12: todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um só. Esse é o caos, essa é a perda total da identidade, e qualquer tentativa humana de recuperar esta identidade se frustra. Você se lembra de Zaqueu, aquele homem pequeno que tentou recuperar sua identidade, mas com esforço próprio? Como é que ele fez? Subiu em uma figueira brava. O fato de Zaqueu subir naquela figueira brava por si próprio significa um esforço humano para recuperar a identidade.
Mas mesmo subindo naquela figueira brava, ele não conseguiu recuperar a identidade. Ele não conseguiu ver Jesus. Ele não conseguiu ver Jesus. Mas Jesus o enxergou lá em cima da figueira brava e disse para ele: Zaqueu, desce depressa. E quando Zaqueu desceu, Zaqueu já desceu com a sua identidade recuperada. Ele olhou para Jesus e disse: Jesus, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém eu defraudei, eu restituo 4 vezes mais. Aí Jesus olhou para ele e disse: eis, meu filho, a tua identidade foi recuperada, porque este também é filho de Abraão. Hoje chegou salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Só há uma forma de recuperarmos a nossa identidade, e esta forma é em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Aí eu te convido a ler comigo o capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Nós demos o capítulo 1, vamos ler o capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Enquanto eu leio, você vai dizendo: aleluia, eu recebo, eu tomo posse. Essa é a minha história. Eu não abro mão, como nós cantamos aqui, não mais passo para mais nada. Eu não abro mão da minha vida com Cristo. Eu não abro mão da minha vida em Cristo. Efésios capítulo 2, nós vamos ler do 1 ao 6. Enquanto eu leio, você vai glorificando a Deus, vai dizendo: eu tomo posse, eu recebo. E ao final, você dá a maior glória que você já deu essa noite. Olha o que o apóstolo Paulo diz: e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. 2, em que noutro tempo andaste, quando você perdeu a sua identidade, era assim que nós andávamos, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera, dos filhos da desobediência. 3, entre os quais todos nós também antes andávamos. Olha como é que nós andávamos: nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Versículo 4, aí a tua identidade foi recuperada. E eu quero ver quem vai dar o maior glória. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Levanta sua mão e glorifica o nome de Jesus. Remanto recalabaceia. A união com Cristo, a doutrina da união com Cristo. Grave isso: a doutrina da união com Cristo é uma âncora segura e estável para a nossa identidade. Em Cristo eu redescubro quem eu sou. Em Cristo eu tenho a garantia de que eu sou filho amado do Pai, que eu estou nele
e que Ele está em mim. Em Cristo, as nossas diferenças, as nossas falhas, os nossos erros não precisam ser deificados ou divinizados, como em muitos lugares são, mas também não precisam ser negados ou escondidos. Em Cristo, eu posso ser o que sou, porque eu só tinha para lhe oferecer os meus pecados, mas mesmo assim Ele me amou. Nossa identidade foi restaurada em Cristo. A segunda pergunta que a doutrina da união com Cristo responde é a seguinte: a quem eu pertenço? Ou de quem eu sou? Pergunte isso ao teu vizinho: você pertence a quem? Pergunte mais forte para quem está do outro lado: de quem você é? As últimas estatísticas apontam que o mundo está chegando a 8 bilhões de pessoas. Megacidades. Megacidades. E mesmo assim, tem gente depressiva por estar se sentindo sozinho. Nesse minuto tem gente tirando a vida, e se alguém tiver a oportunidade de perguntar a ela no minuto antes por que você está tirando a sua vida, ela vai dizer: eu estou tirando a minha vida porque eu estou sozinho. As pessoas estão desanimadas, solitárias, ansiosas, sofrendo diversas crises psicossomáticas, emocionais. Há um espírito de individualismo que continua prosperando na humanidade e colhendo seus frutos podres. Os asilos estão cheios de velhinhos com 3, 4, 5, 8 filhos, mas que nenhum deles tem tempo para cuidar dos seus pais. Pessoas estão jogadas na rua, debaixo dos viadutos, nas esquinas, lançadas às drogas, membros de famílias enormes, mas que ninguém tem tempo de cuidar, porque só temos tempo de cuidar da nossa própria vida. A frase que mais se ouve nos dias de hoje é esta: o que eu tenho a ver com isso? Porém, nós não fomos criados para vivermos em solidão. Quando Deus cria o homem, Deus olha para o homem, e essa percepção não foi humana, essa percepção foi divina. A sentença não foi humana, a sentença foi divina. E se a sentença foi divina, ela tem 100% de realidade. Deus olha para Adão e diz para Adão: não é bom que o homem esteja só. Todas as vezes que você ouvir ou ler um texto bíblico em que sai da boca de Deus a expressão não é bom,
ou a expressão é bom, não é que o que vai ser dito após é uma opção, é uma determinação. Vou citar um exemplo, Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos... Quando eu digo assim, é bom que você faça isso. Quando você ouve isso de mim, se você ouvir isso de mim, é bom que você faça isso, você pode considerar fazer ou não. Porque se eu disser para você, é bom, é porque se você não fizer, não vai ser tão ruim assim. Mas quando Deus diz que alguma coisa é boa, ou quando Deus diz que alguma coisa não é boa, é porque o que Ele vai dizer a partir daí não tem jeito diferente de fazer. Então, quando Deus disse assim, não é bom que um homem esteja só, isso não é uma opção, é um fato. Ah, bispo, o senhor quer dizer então que se eu não me casar, eu estou em desobediência? Estar junto não é só estar casado. Você pode não estar casado, mas você pode ter alguém que você anda junto. Você pode não, você tem que ter alguém para andar junto. Ah, mas a minha família me abandonou, a minha família me deixou, os meus amigos me abandonaram, os meus amigos me deixaram. Mas é aí que está, em Cristo eu descubro o meu pertencimento, porque se eu não tenho uma família lá fora, olha aí o teu lado, olha aí o teu lado, olha aqui o teu lado, olha a tua família aí, aperta a mão de quem está do teu lado e diga, você é minha família, eu sou tua família, conta contigo. Se ele for mais novo, diga, eu posso ser teu pai, ou eu posso ser tua mãe. Se ele for mais velho, diga, você pode ser meu pai, você pode ser minha mãe. Se ele for da tua idade, você pode ser meu irmão. Em Cristo acabou a crise de pertencimento. Em Cristo acabou a crise de pertencimento. Em Cristo nós somos família de Deus. Por isso que a doutrina da união com Cristo, eu vou dizer isso, depois eu vou pedir você repetir comigo. Quem está anotando, anote, para que isso fique gravado no teu coração. A doutrina da união com Cristo envolve perdão, comunhão, absolvição, adoção, justiça e relacionamento. Levanta a sua mão direita comigo mais alto que você puder, se você tocar no teto, toque e diga isso para o diabo ouvir lá no cotoco do inferno que ele está. Porque aqui dentro ele não está, mas lá no cotoco do inferno ele está. Ele vai ouvir, ele vai ficar tiririca da vida. Mas nós já recebemos em Cristo Jesus. Diga, a doutrina da união com Cristo me deu perdão, comunhão, absolvição, adoção, justiça. Agora aperta a mão, está do teu lado, aperta a mão dele até ele dar glória, até ele dar glória. Aperta a mão dele até ele dar glória. E dá um grito forte. Relacionamento. Em Cristo não fomos apenas perdoados nem absolvidos, mas em Cristo ganhamos uma nova família. Efésios capítulo 1, versículo 5. Nós lemos, vamos repetir. E nos predestinou, diga, predestinou. Para filhos, para quê? Para quê? Para bastardos? Para quê?
Você não pode ser mais órfão. Você não tem problema de orfandade. Você não tem problema de falta de pai. Você é filho de Deus. Vou repetir, isso dá uma glória melhor. Você não tem mais problema de orfandade, de falta de pai. Você é filho de Deus. E nos predestinou para filhos de Deus, de adoção, é por isso que eu fiz questão de enfatizar: por, em, com, nele, por ele, porque todas as bênçãos, elas são canalizadas em Cristo. Ninguém é predestinado antecipadamente para o inferno. Ninguém é predestinado antecipadamente para o céu. Nós somos predestinados para o inferno se abrirmos mão da união com Cristo. Mas se passarmos por Cristo, somos predestinados para a eternidade com Ele. Capítulo 2, versículo 19. Capítulo 2. Meu irmão, nós vamos ler. Se você não der um glória agora, eu vou embora, vou voltar para os Estados Unidos. Capítulo 2, versículo 19. 1, 2, 3, bem forte, vamos lá. Só um minutinho. Tem palavras do texto que elas precisam ser entendidas. Assim que. Então, antes de, eu não era. Agora que eu estou, eu sou. Então, o já mudou a minha história. Você entendeu? Então vamos ler. 1, 2, 3. Foi muito fraco para uma verdade tão forte. Mais uma vez. 1, 2, 3. Ou seja, eu e você pertencemos à família de Deus. Se não há em nós desejo de estar nesse ambiente de adoração, se esse ambiente de adoração, de família, irmão, vocês não sabem a saudade que eu fiquei de vocês. E eu estava na família lá, que também é de Deus, mas não é minha família aqui, não é meu sangue aqui. Teve um dia que eu sonhei com os meus filhos, eu acordei chorando, porque eu não estava em casa. E eu estou acostumado a viajar, eu viajo todo mês. Então, se você não tem o desejo de estar aqui nesse ambiente de culto, seja uma vez, 2 vezes, 3 vezes por semana, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, se isso não te empolga, como nós ouvimos hoje de manhã do pastor Derivaldo, se isso não te empolga, se isso não enche a tua alma, se isso não enche o teu coração, se isso não te enche de gozo, tem alguma coisa errada com você. Se você consegue ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, sem se aproximar da mesa do Senhor, sem participar do pão e do cálice, tem alguma coisa errada com você. Porque a união com Cristo devolve a minha identidade,
mas a união com Cristo também devolve o meu pertencimento. Eu era estrangeiro, mas agora eu sou cidadão e membro da família de Cristo. Levanta as suas duas mãos o mais alto que você puder, o mais alto que você puder. Se puder, toca no teto, toca e diga: eu era estrangeiro, mas agora eu sou cidadão e membro da família de Cristo. Quantos podem exaltar, aplaudir e glorificar? Dentro das minhas considerações, é claro que tem muito mais. Não me acho nem perto de exaurir um tema tão profundo, mas nesses versículos que nós lemos, dentro das minhas considerações, há uma terceira e última pergunta, que a doutrina da união com Cristo responde. A primeira é quem eu sou. A segunda é a quem eu pertenço. E a terceira, qual é o meu propósito? Em Cristo, nós descobrimos qual é o nosso propósito. Se falta-nos propósito, escreve, anota e grava. Se falta-nos propósito, é porque falta-nos Cristo. Se falta-nos propósito, é porque falta-nos Cristo. Porque em Cristo nós descobrimos qual é o nosso propósito. Em Cristo nós somos convidados a estar no mundo sem ser do mundo. Em Cristo nós somos convidados a participar do mundo. Entenda bem o que eu estou dizendo, porque a gente participa do mundo. Você trabalha onde? Você trabalha onde? No mundo. Você mora onde? No mundo. Você estuda onde? No mundo. Você faz compra onde? No mundo. Você vende aonde? No mundo. Então, em Cristo, eu sou convidado a participar do mundo, mas não participar do mundo do meu jeito, da minha maneira, mas a participar do mundo do jeito de Deus, da maneira de Deus. É em Cristo que nós vivemos, nos movemos e existimos. Ao sermos recebidos em Cristo, ao sermos inseridos na comunhão com Deus, nos tornamos livres, não livres para seguir os desejos da nossa carne, porque quando seguíamos os desejos da nossa carne, não seguíamos porque estávamos livres, seguíamos porque éramos escravos. Mas em Cristo, quando fomos libertos para servirmos a Ele e obedecermos a Ele. É por isso que há uma distorção da doutrina da graça, que é chamada hoje da hipergraça,
ou da graça barata, que é aquele ensino que está adentrando nas nossas igrejas sutilmente, dizendo que você já foi perdoado dos pecados que você cometeu, dos pecados que você comete e dos pecados que você cometerá. Então, não interessa se você fuma, se você bebe, se você joga, se você adultera, se você se prostitui, se você rouba. Tem um pastor, inclusive, que disse: você pode estar num motel com uma mulher que não é sua, com o nariz cheio de cocaína. Se você infartar e morrer, e você já for salvo, você vai se encontrar com Jesus na glória. Essa é a doutrina da hipergraça, ou da graça barata, como nós chamamos. Uma graça que não te liberta do pecado, mas te libera para até se você quiser pecar. Não faz parte da doutrina da união com Cristo. Porque a doutrina da união com Cristo, ela me dá um novo propósito de vida. Tem muitos textos, eu quero hoje ser bem sucinto, porque eu quero receber os nossos irmãos. Romanos capítulo 6, versículo 1. Carta de Paulo aos Romanos capítulo 6. Versículo 1. Esse pessoal parece que rasgou o capítulo 6 de Romanos da Bíblia deles. Rasgaram, pastor João Luiz, rasgaram esse capítulo. Olha o que Paulo diz, versículo 1, capítulo 6. Achou aí? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Essa doutrina da hipergraça, da graça barata, não é nova, pastor. O berço de fundo dela é o gnosticismo. Lá no primeiro século da igreja, já estava solapando a igreja lá no primeiro século. Eles ensinavam, uma parte do gnosticismo ensinava que quanto mais você pecar, mais a graça de Deus abunda sobre você. Ou seja, quer ter mais graça, peque mais. Aí Paulo está dizendo aqui no versículo 1, combatendo a doutrina do gnosticismo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Versículo 2. Qual é a resposta? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? 3. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, atenção, vocês que foram batizados hoje, Paulo aqui está olhando para a cerimônia do baptismo, que o pastor Derivaldo hoje deu. Não é só a cerimônia do batismo, da imersão nessa doutrina da união com Cristo. Aqui foi só um simbolismo. Mas precisa acontecer na nossa vida a imersão nessa vida nova. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? Agora o versículo 4, nós vamos ler juntos.
Se você crer, no final você vai dar um glória que vai arrancar esse teto. 1, 2, 3. Fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem adultera não adultera mais, quem se prostituía não se prostitui mais, quem jogava não joga mais. Assim vivemos em novidade de vida. Nós descobrimos em Cristo o nosso propósito. Último texto, volta aos Efésios capítulo 2. Versículos 8, 9 e 10. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não é meu nome, não é meu sobrenome, nem é porque meus tataravós eram crentes, meus bisavós eram crentes, meus avós eram crentes, meus pais eram crentes. Não são as obras. Versículo 10. Toma posse dessa palavra e eu termino. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Atenção, eu vou fazer um adendo aqui para você glorificar a Deus. Eu não fui salvo pelas obras, mas eu fui salvo para as obras. As obras não são a origem da minha salvação, mas é o propósito. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Há um novo caminho a ser trilhado, e esse caminho é Jesus Cristo. É em Cristo eu descubro quem eu sou. Em Cristo eu descubro a quem eu pertenço. Em Cristo eu descubro qual é o meu propósito. Fique de pé no nome de Jesus. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Dá um dó para mim, dó. Longe do Senhor andar, no caminho de honra,
forte, bem forte. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso explicar. Há um convite aqui essa noite a você. Mas a ti também te chama, pois desejas te salvar. A igreja com os olhos fechados, a fonte curvada, a palavra de Deus foi pregada, nosso compromisso foi cumprido. E você que está aqui essa noite, que ainda não tem essa experiência da união com Cristo, você pode tê-la essa noite. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Sem Cristo, meu amigo, minha amiga, você não sabe quem você é. Sem Cristo você está completamente perdido. Você sabe por que você está assim perdido, desorientado? É porque falta Cristo na tua vida. Sem Cristo você não tem a noção do pertencimento, a quem você pertence. Você se sente sozinho, solitário, porque te falta Cristo. Sem Cristo você desconhece qual é o teu propósito de vida, para onde você está indo, qual é o caminho que você precisa trilhar. Sem Cristo essa pergunta não se responde. E hoje nós queremos te dar esta oportunidade. A igreja está orando por você. Se alguém te trouxe, essa pessoa também está ao seu lado, intercedendo por você. Se não te trouxe, há uma família aqui que está te esperando, para que você essa noite possa sair daqui com esta certeza que você está unido a Cristo. Onde está a primeira pessoa que nessa noite quer aceitar Jesus como Salvador, que nesta noite quer se unir a Cristo, que esta noite quer receber a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, ou que está afastado dessa união, está frio, está distante, está afastado dessa união, e nessa noite quer se reconciliar com o Senhor, quer voltar para Jesus. Onde está a primeira pessoa? Levanta sua mão comigo assim. Eu quero orar com você essa noite, em nome de Jesus. A oportunidade está aberta. Não volte para casa sem esta certeza. Não volte para casa sem esta bênção. Aqui embaixo, lá na galeria, onde está a primeira pessoa que nesta noite quer receber a Cristo, quer se unir a Cristo, ou quer voltar para Cristo? Aonde está? Levanta a sua mão comigo assim. Eu quero conhecer você, meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus. Aí está vindo uma alma para Jesus. Aplauda ao Senhor. Aplauda mais forte. Tem que ter festa no céu. Tem que ter festa no céu. Onde está a segunda alma? Onde está a segunda vida? Em nome de Jesus. Vai cantando bem baixinho, vai cantando. Tenha coragem. Onde está a segunda vida? Que nesta noite quer se reconciliar com Jesus, que quer voltar para Jesus, que quer receber a Jesus como Salvador, que quer se unir a Cristo. Onde está a segunda vida? Eu estou te esperando. Estou te esperando, meu amigo. Você não veio aqui à toa não, minha querida. Você não veio aqui à toa. Tem mais gente aqui. Tem mais gente que Jesus está chamando essa noite. Tem mais gente que Jesus está chamando essa noite. Onde está a segunda alma? Onde está? Venha. Você que está afastado, você que está longe, você que está distante,
A oportunidade está aberta para você. Venha. Jesus está te chamando essa noite. Oh, aleluia. Mas a ti bem te chamo. Veja se tem alguém do teu lado, meu irmão. Você que trouxe alguém, ou que você não conhece essa pessoa que está do teu lado, faça essa pergunta a ela, se ela não quer essa noite se unir a Cristo, e traga até aqui à frente. Deixa Deus te usar. Seja um evangelista nessa noite. Seja um evangelista essa noite. Oh glória, oh glória. Tem mais alguém? Oh glória. A eterna salvação. Vamos cantar com vida. Oh, oh, Jesus me ama. Eu não posso desviar. Mas Aleluia. também te chama. Pois deseja te salvar. Evangelista Alex, por favor, impõe as mãos sobre o nosso irmão aqui. Já cansado. A igreja, levanta a mão para cá. Do pecado. Vamos orar. Pastor Júnior, ora aqui pelo nosso irmão em nome de Jesus. Aos pés do Salvador. Oremos, estenda a mão, irmãos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, aqui está o Ginaldo, Senhor, voltando para a Tua presença. Oh Deus, ele é ungido Teu, escolhido Teu. Oh Deus, nós louvamos a Ti.